Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Henrique Pereira da Cunha e irei apresentar hoje um trabalho sobre este artigo do nosso grupo, que foi publicado pelo nosso orientador Paulo Roberto Figueiras. O título do artigo é Determination of the Pay Gravity, Kinetic Viscosity and Water Content in Petroleum by FTIR Spectroscopy in Multivariate Calibration. Numa tradução livre, a gente pode colocar como determinação de intensidade EPI, viscosidade cinemática e teor de água em petróleo utilizando espectroscopia de FTIR com calibração multivariada. Para introduzir o arquivo, introduzir o artigo, eu vou falar sobre o petróleo. O petróleo trata-se de uma matéria ou de uma substância complexa, ou seja, tem diversos compostos químicos que variam dependendo do poço, do nível do poço e quanto já foi coletado o poço e da região de sedimentar. A qualidade do petróleo depende diretamente das propriedades fisicoquímicas pertencentes a eles. Uma das principais propriedades fisicoquímicas trata-se da densidade EPI, viscosidade cinemática e teor de água. Eles têm certas importâncias, por exemplo, no valor do petróleo. Como eles modificam a qualidade do petróleo, eles modificam também o valor, o preço do barril do petróleo. E também eles podem apresentar certas informações importantes para ser feito o transporte e a extração. No teor de água ainda, ele modifica a qualidade do produto final. Como assim? Dependendo do teor de água que a gente tem no petróleo, ele pode precisar passar por um certo processo para tirar essa água, ou o ideal para fazer um outro tipo de produto. Além disso, o teor de água pode causar a corrosão, como é apresentado aqui no slide. Isso que é a corrosão de um tubo que aconteceu devido justamente à forte presença de água. Só que na indústria em si, a determinação rápida das propriedades físico-químicas é de suma importância para quê? Para decidir justamente para onde que irá esse petróleo, como ele será transportado e por aí vai. Um dos modos de determinar as propriedades físico-químicas de modo rápido é usar o infravermelho. Aqui eu tenho um exemplo de um infravermelho de petróleo que a gente tem no laboratório. O petróleo tem as características principais desses picos e da impressão digital aqui nessa região. O método infravermelho tem umas vantagens de ser rápido, de baixo custo e prático. Só que só de olhar para o espectro, a gente não consegue determinar as propriedades fisicoquímicas, a gente não consegue determinar, por exemplo, a densidade EPI desse espectro. Então a gente precisa aplicar certas metodologias, como a calibração multivariada. A calibração multivariada, o método mais utilizado nela se trata do PLS. O PLS é um método simples, fácil e prático de aplicar. Só que, apesar de ele ser o método mais utilizado no mundo inteiro, ele tem um problema da não linearidade. O que é isso? Alguns dados, por serem complexos, eles têm uma tendência não linear. O PLS ele tem uma certa dificuldade em predizer esses dados. Então, você pode tentar aplicar modificações do PLS ou fontes espectrais diferentes, ou o que foi aplicado nesse artigo, a aplicação de uma metodologia que se dá bem com não linearidade. No caso aqui, o suporte vector regression. A regressão por vetor de suporte é um método mundialmente conhecido por tratar problemas não lineares. Então, eu vou dar uma pequena introduçãozinha de como funciona a máquina de vetor de suporte, que é um antecessor desse. A máquina de vetor de suporte, ela basicamente é o quê? É um classificador binário. Como assim? Ele vai classificar binariamente as amostras. Aqui estou um conjunto amostral onde eu tenho amostras verdes, bolinhas, e losangos azuis. Aqui meu objetivo neste momento é separar essas duas classes. Entretanto, como apresentado aqui, eu tenho diversas soluções possíveis. Como assim diversas soluções possíveis? Eu posso usar essa linha para separar, essa linha para separar, essa linha para separar. Então, eu tenho que ter um método que eu utilize para minimizar o erro. Ou seja, eu vou ter que achar uma função linear que utilize faça um peso entre os espectros. O espectro seria simbólico de x, o b seria a constante, e assim eu encontre uma separação ótima. Aqui no caso do SVR, a nossa separação ótima é chamada de hiperplano de separação ótima. E a tendência é tentar achar um hiperplano que separa uma distância boa, adequada, tanto o losango azul quanto a bolinha verde, tendo assim uma separação ótima.
Para isso, a gente usa o que a gente chama de princípio de minimização dos riscos. O que dá nome à técnica é justamente como a gente define esse OSH. O OSH é definido por vetores de suporte, que nada mais são amostras que com base nelas, define o OSH. Aqui a gente tem o vetor de suporte das amostras bolinhas verdes e temos o vetor de suporte das amostras losangos azuis. Para isso, a gente modifica a nossa fórmula, mudando para essa aqui. Essa forma é um pouco mais complicada, porque aqui a gente tem na primeira linha, a gente tem a definição do primeiro vetor de suporte, que é o vetor de suporte positivo. O que ele quer dizer aqui? Que onde essa função aqui der o maior ou igual a 1 positivo, vai ser bolinha verde. Ou seja, qualquer amostra que aparece nessa região aqui, ele vai querer classificar como uma bolinha verde. E a linha de baixo é justamente o oposto, que é menor ou igual a menos 1. Ou seja, a gente está definindo esse vetor de suporte assim. O que ele quer dizer nessa fórmula aqui? Ele quer dizer que qualquer amostra localizada abaixo daquele vetor de suporte, ele vai ter a tendência a classificar como uma amostra azul losango. Só que aí tá. O SVM, ele também ele tem uma modificação, ele tem uma parte dele que aceita certos erros. Como assim? Ele aceita que certas amostras podem ser erroneamente classificadas, como demonstrado aqui. Eu tenho uma bolinha verde no meio dos losangos azuis. Essa aceitação de erro a gente chama de margem suave. A margem suave nada mais é que a modificação que ela aceita que o SVM não é perfeito, ele possa dar uma errada. Ou seja, ele modifica as amostras, adicionando esse si aqui, esse si individual de cada amostra, e ele tende a aceitar, por exemplo, o que um losango azul possa ser erroneamente classificado, que uma bolinha verde possa ser erroneamente modificado. Com isso, a gente tem a adição também da constante C. A constante C é uma constante que controla essa margem suave. Se você deixar um C muito baixo, várias amostras são classificadas como errôneas. Mas se você ficar muito alto, poucas amostras são classificadas como errôneas e você terá uma margem menos suave. Aqui no caso, a gente tem, no SVM, a gente tem que otimizar esse C. Então, como que a gente faz a separação desse linear para não linear? O que acontece no SVM? Aqui eu tenho uma demonstração de outros conjuntos de bolinhas verdes e losangos azuis. A gente pode ver que com uma linha aqui, a gente não vai conseguir separar. Aí vem o que eu gosto de chamar de coração do SVM. Como assim o coração do SVM? Esse aqui é um dos principais pontos que permite a modelagem não linear no SVM, o kernel. O kernel, quando ele é aplicado no SVM, ele modifica o espaço amostral. Como assim? Ele adiciona uma nova dimensão no espaço amostral, podendo assim separar as amostras com uma separação linear. Aqui eu tenho uma modificação onde eu consigo fazer com que as amostras sejam concentradas no centro, fiquem na parte de baixo, e as amostras concentradas na beirada fiquem na parte de cima. Assim eu consigo, utilizando uma função linear, separar as amostras. Se a gente quiser ter uma visão, digamos assim, 2D ainda, a gente pode dizer que essa separação linear, nessa segunda etapa aqui, ela é vista dessa forma aqui na primeira etapa. Então, a gente acaba fazendo uma separação não linear, utilizando uma separação linear. Essa modificação do kernel é muito importante para fazer para a não linearidade do SVM. Tá, mas até agora eu estou falando de classificação, mas eu estou aplicando em regressão. Como que eu aplico o SVR em regressão? Então, a gente vai ter que fazer um pequeno truque. Por exemplo, aqui eu tenho uns amostras, bolinhas verdes, que elas têm uma tendência de regressão. A gente nota ali, mas como que a gente vai ensinar o SVM a fazer isso? Para aplicar regressão, o que a gente faz? A gente aplica um truque. A gente pega essas amostras conhecidas nossas e duplica elas. Nas duplicações, a gente adiciona um valor D e subtrai um valor D. O que a gente vai ter no final é isto aqui. Porque a gente tem um grupo positivo e um grupo negativo. Ou seja, a gente tem duas classes. Com a aplicação com duas classes, a gente consegue usar o classificador binário do SVM, obter um OSH que, com
coincidentemente, na verdade não, irá passar no meio das amostras. Aí a gente tem uma nova modificação da fórmula, que ela fica nesse sentido aqui, que ele adiciona esse edge sensitive, que é uma constante, desvios toleráveis. Agora, como eu faço para resolver essa equação? A gente resolve essa equação aplicando Lagrange. Ao a gente aplicar Lagrange, a gente modifica toda aquela função para essa função mais simplificada, onde o alfa simboliza significa os vetores de suporte e o K ali representa a função kernel. Lembrando que no caso do SVM aqui, a gente tem que otimizar certos parâmetros. Por exemplo, o C, que a gente já citou, o E, e alguns, dependendo da formato do kernel que você aplicar, tem um parâmetro dele que deve ser otimizados também. Tá, mas o SVR perfeito, ele não tem nenhum problema? Bem, eu diria que não, porque o SVR, além de ele ser conhecido por ser um método não linear, ele também tem uma característica chamada de caixa preta. Bem, como seria uma definição de uma caixa preta? A caixa preta é quando a gente não sabe, não faz a menor ideia do que acontece lá dentro. Como assim? Usando o exemplo aqui do artigo, a gente sabe muito bem, a gente sabe que a gente vai utilizar o espectro MIR para determinar a probabilidade do petróleo. Entretanto, como a gente tem essa caixa preta, o que acontece? A gente não sabe que variáveis do MIR foram importantes para predizer a densidade de API, qual foi importante para dizer o teor de água. Então, por isso que a gente chama o SVR de caixa preta. E isso é um empecilho. A gente tenta resolver. É importante para a gente saber quais variáveis são importantes na criação do modelo. Então, para isso, a gente tem o P de Houston. O artigo traz o P de Houston para tentar aplicar nesses dados. O que seria o P de Houston? O P de Houston foi primeiramente aplicado neste artigo aqui. O que o Houston fez em si? Ele criou o P vector, que é o quê? Basicamente essa forma, extraindo do input, transposto do input, no nosso caso seria o MIR, multiplicado os vetores de suporte, e assim ele extrai o P-vector. A ideia dele era utilizar esse P-vector para interpretar o espectro, interpretar quais pontos do espectro foram importantes. Para confirmar essa ideia dele, o que ele fez? Ele criou 51 amostras artificiais, que são 50 amostras artificiais, que têm consideração de A e B. Essas amostras, elas tiveram uma variável que varia de 0 a 50. Dependendo da concentração de A, eles têm esta banda aqui, que aumenta. Devido à concentração de B, eles têm esta banda aqui, que aumenta. Sendo que na construção dessas amostras, o A e o B são inversamente proporcionais. Ou seja, quando a concentração do A sobe, a concentração do B desce. Ele aplicou o SVM nessas 51 amostras e extraiu o P-vector para ver se estava funcionando corretamente. E como a gente pode ver pelos specs aqui embaixo, funcionou corretamente. Por quê? No modelo de componente A que ele utilizou, a banda A ela ficou destacada. Então o P-vector percebeu que essa parte do espectro artificial era importante para determinar aquela propriedade. A mesma coisa aconteceu para determinar o componente B. Então, o P-vector funcionou. Só que a gente detalhe aqui, um detalhezinho que eu quero destacar, é que o C, ele foi adicionado, a banda C, aleatoriamente. Ou seja, ele não tinha relação nenhuma com A e com B. E mesmo assim, o P-vector não toma de certa importância dele na modelagem, o que não poderia ocorrer. Então, a gente pode dizer que o P-vector, ele entrega uma informação que a gente perdeu do SVR, da caixa preta. Entretanto, ele não é tão perfeito assim. Então, ele entrega algumas informações que a gente não pode levar em consideração. Bem, no artigo, a gente temos três principais objetivos. A determinação, através do infravermelho, de três propriedades do petróleo, a comparação entre o PLS e o SVR, e a análise do uso de P-vector de Stum na determinação da parte importante do espectro. Eu vou dar uma breve entrada na análise experimental. Na parte experimental foram utilizadas 68 amostras de infravermelho de petróleo,
sendo de quatro origens diferentes, mas sendo da mesma bacia sedimentar. Os métodos utilizados para densidade API, viscosidade cinemática e teor de água estão apresentados no slide. E para o espectro de fio vermelho, foi utilizada uma região de comprimento de onda entre 4.646 centímetros, uma varredura de uma resolução de 4 centímetros. Para otimizar o PLS, foi utilizado Livion Out, e no caso do SVR, foi utilizado a grade de pesquisa. Os parâmetros de avaliação utilizados aqui foram esses quatro. O primeiro, o coeficiente de determinação, muito conhecido por nós químicos. O segundo, o erro médio quadrático. O erro médio quadrático foi tanto validação cruzada quanto de predição. A porcentagem de previsão, que você pega o RMCEP, divide a média do Y predito e multiplica por 100, e o teste F estatístico. O teste F estatístico é um teste utilizado para verificar se dois modelos eles estão com semelhança estatística ou não. Se a gente pode afirmar que eles são estatisticamente diferentes. Bem, resultado da discussão de densidade API, a gente nota que o SVM já teve um resultado consideravelmente superior ao PLS de 6 variáveis latentes, principalmente quando a gente analisa o RMCEP. O SVR conseguiu um RMCEP de 0,25 e o PLS de 0,38, o que é consideravelmente superior. Quando os autores utilizaram o F-teste, eles obtiveram um resultado positivo, ou seja, a gente pode afirmar que esses modelos são estatisticamente diferentes. Então, a gente consegue afirmar que o SVR superou o PLS. Para fins de comparação com a literatura, foi utilizado o artigo de Abbas, que ele usou o PLS para predizer propriedades do petróleo, entre elas densidade API. A gente pode ver pela análise de RMCEP que o nosso parâmetro foi consideravelmente melhor que o dele. Só que temos que levar em consideração que quando a gente usou só petróleo de uma única bacia sedimentar, o Abbas utilizou de 7 bacias diferentes. Então o nosso resultado foi bom, só que a gente não pode fazer uma comparação tão justa assim. Na viscosidade cinemática, o SVR novamente conseguiu um resultado superior ao PLS. Isso fica nítido quando a gente compara a RMCEP, de 22 para 27, comparação de SVR para PLS. E, ao analisar as figuras aqui expostas, que são gráficos de referencial de medidos e preditos, a gente nota que no gráfico do PLS, a gente tem uma leve curvatura das amostras, podendo assim, indicar uma tendência não linear. Por quê? Porque ao a gente analisar aqui, a gente vê uma certa curvatura destacada para essa linha laranja. Entretanto, a gente não nota tão nitidamente, a gente nem nota no SVR. Então, isso é uma indicação de não linearidade. Para confirmar essa não linearidade, foi feita uma análise dos resíduos. Quando a gente analisa os resíduos, isso fica mais evidente ainda. Por quê? Porque os resíduos eles têm um comportamento quadrático no gráfico do PLS e no gráfico do SVR, eles apresentam uma distribuição randômica. Lembrando, isso é um indício de não linearidade. A gente não pode afirmar que é não linear. Novos testes precisariam ser feitos, como, por exemplo, um APARC. No teor de água, não tivemos surpresa, porque o SVR novamente superou o PLS, obtendo um RMCEP de 0,26, enquanto o PLS obteve de 0,34. Aqui, quando a gente analisa os gráficos, a gente não nota nenhuma grande indício de não linearidade. E quando a gente aplicou o teste F, não foi confirmada uma diferença estatística. Então, a gente pode dizer que os modelos são estatisticamente semelhantes. Aí vem a parte que eu mais gostei do artigo, que é a aplicação do P-vector de Houston. Aqui a gente tem o gráfico da densidade API, com o espectro de vermelho no gráfico A, o coeficiente de regressão do PLS no B e o P-vector no C. A gente nota que as regiões importantes, tanto para o PLS quanto para o SVR, foram as mesmas. Mas analisando elas mais perto, por exemplo, nessa região aqui em 3000, a gente pode afirmar que ela tem uma relação direta com a densidade API. Por quê? Porque se trata de estiramento de carbono primário e secundário. Já essa outra região aqui, em 1500, ela é também importante na densidade API, porque é uma deformação angular
de Alcano. Além de que na região da impressão digital, que é essa região abaixo de 1000, e também encontra deformação angular em cadeias carbônicas maiores de 3 carbonos. No caso da viscosidade cinemática, a gente vê que as mesmas bandas se repetem, indicando que as variáveis importantes, tanto para a densidade EPI quanto para a viscosidade, são as mesmas bandas. No teor de água, já tem um gráfico um pouco diferente. Entretanto, a gente vê que tem uma relação direta com a propriedade que a gente previu. No teor de água, por exemplo, na região de 3, na região próxima a 13.500 e na região próxima a 1.500, nós temos regiões que são de regiões do infravermelho que são de característica da presença de água em óleo. Por quê? Porque são estiramentos de OH. Então, eles denunciam, essas regiões denunciam a presença de água. Já na região da impressão digital, novamente, a gente também tem uma grande importância. A impressão digital também é importante porque ela indica também está diretamente relacionada ao H por causa de uma deformação angular. Na conclusão do artigo, a gente podemos dizer que ele cumpriu os objetivos bem, porque ele comprovou que o infravermelho pode ser utilizado para prever as três propriedades do petróleo desejadas e conseguiu demonstrar que o SVR consegue resultados melhores na necessidade de EPI do que o PLS, comprovado pelo teste F. Além disso, o teste do PVector de Houston corroborou com o que a gente queria. A gente conseguiu abrir a caixa preta do SVR. A gente conseguiu extrair quais informações espectrais foram importantes para a construção do SVR. Esses são os agradecimentos que tem no artigo.